Antes da mensagem falada, vamos ouvir uma mensagem musical, um hino, não é, em louvor ao nosso Deus. A irmã Laís canta.
ser o nosso Salvador. Amém. Boa noite a todos, meus queridos irmãos e amigos. Saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Digam amém. Que bom. Estamos aqui um pouco diferente a nossa igreja hoje, né? Estamos aí com umas cadeiras, mas semana que vem já estaremos um pouco mais confortáveis, com bancos novos, né? Com algo um pouco mais mudado e oferecendo um pouco mais de conforto. Mas graças a Deus estamos aqui para louvar e bendizer o nome de Deus, amém? E a você, meu querido internauta que nos acompanha, que o amor do nosso Pai esteja com você nessa noite. Que o amor de Deus te abrace e esteja com você nessa noite. Meus queridos, eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5. E vamos aqui, diante desses capítulos, desses versos, vamos nos decorrer de algumas mensagens que Deus tem para nós nessa noite. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer nessa noite a nós. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, eu convido a você que acompanhe na leitura destes versos. E vamos ouvir a voz de Deus nessa noite e ver o que Ele tem a nos ensinar através da sua palavra. Agora, como estamos com a Bíblia aberta, convido você somente a curvar a sua fronte. Vamos mais uma vez a falar com Deus. Amado Pai Celestial, que habita nas alturas dos céus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de aprendermos e ouvirmos mais um pouco a Tua palavra. Que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, esteja aqui neste lugar. Que Ele abra a nossa mente, abra o nosso coração, e também aos nossos amigos internautas que nos acompanham nessa noite, que o Teu poder esteja com todos nós. É o que te pedimos, meu Pai, nos conceda a bênção do entendimento, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Vamos aqui nesse texto fala sobre Naamã. A Síria, por muitos anos, foi uma grande inimiga do povo de Israel. Depois de quebrar a aliança, né, o povo de Israel ficou passivo aos castigos divinos e Deus usou Naamã para isso. E numa investida de guerra contra Israel, uma menina foi levada como prisioneira para ser escrava na Síria do próprio comandante, Naamã. Vamos analisar o que Deus pode fazer com alguém que tem fé e que conhece a Ele. Capaz de transformar os fracos em fortes, pequenos em grandes, loucos em sábios. Me acompanhe aqui agora no capítulo 5 do segundo livro de Reis, do verso 1 em diante. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Verso 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Verso 3 diz: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja, vamos nos colocar agora no lugar dessa garota. Vamos viajar um pouco e vamos nos pôr no lugar dessa garota. E ela vive lá com sua família, na sua terra. Ela tem lá seus amigos, seus parentes. Ela tem uma vida aparentemente normal. E até que um dia vem um exército inimigo. E esse exército inimigo arranca do seu lar a força. Você perde o contato com seus pais e ela fica profundamente magoada. Vai morar e trabalhar para o responsável agora da sua desgraça.
Qual seria a sua reação nesse caso? Você no lugar dessa menina, qual seria a sua reação? Seria uma reação, quem sabe, de revolta? Pode ser que todos nós pensaríamos assim, eu mesmo poderia pensar assim também. Eu não vou trabalhar mais para esse povo. Vou fazer de tudo para acabar com a paz desse povo que me sequestrou. Vou acabar com a paz deles. Posso desejar talvez que Deus o amaldiçoe essa família, esse povo. Posso orar a Deus de repente, não sei. Posso rogar uma praga para aquela família, para aquele povo. De repente você descobre o quê? Que o seu vilão está com lepra. Aí você pode pensar, você pode ter esse sentimento, sei lá, de alegria, não é? Você pode ter mesmo pensar, Deus respondeu minhas orações. Tomara que morra logo, que fique mutilado, que seus pedaços caiam, aí orelha, pé, caia até apodrecer. Se fosse essa história, se fosse realmente dessa maneira, não teria nenhuma surpresa. Qualquer um de nós teríamos um sentimento desse. Mas aquela menina, ela era diferente. Parece que ela já havia escutado Jesus falar, ore pelos seus inimigos. Ore pelos que te perseguem. Meus queridos, o verdadeiro cristão, ele surpreende. Na hora que todos choram, ele sorri. Quando todos blasfemam, ela dá graças. Quando todos obedecem, ela manda. E essa menina, realmente ela mandou mesmo. Como você reagiria às provações? O que você faz quando você vê que tudo dá errado na sua vida? Você reclama da vida? Você acha que não teve oportunidade? É revoltado às vezes? Você pode se revoltar com a sua condição financeira? Com a sua condição social? Meus queridos, escute a história dessa menina, o testemunho dessa menina. E essa garota, ela soube qual era a doença do seu mentor. Que era o quê? Era a lepra. Eu não sou médico, a lepra hoje é considerada como hanseníase. A minha esposa trabalhou em um hospital de hanseníase e eu vou te falar que essa era uma doença um pouco pesada, era terrível. E ainda é terrível. A hanseníase, ela é uma doença que a pessoa perde a sensibilidade da pele, dos seus órgãos e vai se despedaçando. A pessoa de repente está coçando a orelha cai. É uma doença terrível. Naquele tempo, naqueles tempos antigos, os leprosos poderiam ficar fora da cidade às vezes, na maioria das vezes. E quando a pessoa encontrava um leproso na rua, as pessoas gritavam, imundo, imundo. Para quê? Para que as pessoas se conscientizassem que tinha um leproso na rua, andando ali. Meu querido, era tudo que aquela garotinha poderia desejar, não é mesmo? Ela poderia desejar isso, olha só para aquela pessoa. Mas ela teve outra reação. Acredite, ela ofereceu o segredo da cura numa época em que essa doença não tinha. Ela ofereceu de graça o que todo o dinheiro do general não podia comprar. Ela ofereceu de bandeja tudo que suas armas não podia tomar. A maneira como essa menina se comportou é um forte testemunho de comportamento do poder dos primeiros ensinamentos de uma criança no lar. Não há um mais alto encargo do que é confiado aos pais no cuidado e na educação dos seus filhos. E agora essa escrava era considerada o quê? Uma patroa. Ela deu uma ordem. Disse que em seu país, na sua religião, o seu pastor poderia resolver o problema daquele homem. Ela disse que tinha um Deus, que ela confiava, que tinha poder para curar aquele homem. Me acompanhe agora no verso 4 do capítulo 5. Verso 4 de 2 Reis, capítulo 5. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, o rei da Síria, né? Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel.
Olha só, meus queridos, acompanhem. Agora Naamã era o escravo. O comandante, ele foi pedir ao rei da Síria uma autorização, uma recomendação para ir aonde? Para ir a Israel. Meus queridos, se você analisar, seria uma humilhação. Um comandante, ele havia ganhado guerras, comandado exércitos, um homem bruto, duro, rude, ouvindo o que uma menininha o aconselhou. Pode ser que aquele rei podia ter falado, nossa, quem te disse isso? Devia ter perguntado o rei da Síria, né? Quem te falou isso? Uma menininha? Uma menininha te falou isso? Enquanto ele poderia estar contando ali aquela história ao rei, de que uma menina cativa estava dando a ele uma oportunidade. Meus queridos, aquela garota, ela falou com autoridade. Ela falou com autoridade de general. Ou você acha que a Naamã, acostumado com comandar exército, homem bruto, duro, rude, iria aceitar um conselho de uma menininha? Aquela menina, ela falou com autoridade. Senão ele não iria dar ouvidos àquela menina. Ela ordenou, não havia dúvidas em suas palavras quando ela disse saber dessa solução. Naamã não ia arriscar a sua reputação para procurar um profeta por aí. Aquela menina, ela acreditava na sua religião, ela acreditava no seu profeta, ela acreditava no seu Deus. Agora e você? Você acredita na sua igreja? Você acredita realmente na profissão de fé que você faz? Você teria coragem de dizer para alguém ilustre que na sua religião o seu Deus poderia resolver o problema dele? Me acompanhe agora no verso 5 em diante. E respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele partiu. E levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Meus queridos, ali o rei da Síria, quando mandou uma carta para o rei de Israel, quando o rei leu que um general estava indo para ser curado, o rei ficou com medo de passar vergonha. Ele falou: mas como um homem está vindo aqui para eu curar? Por acaso eu sou Deus? Na carta era solicitado ao rei que curasse Naamã. Mas o rei não tinha solução e nem sabia e nem onde encontrá-la. Se ele mesmo estivesse leproso, se aquele rei mesmo estivesse leproso, nem ele saberia onde procurar essa cura. Nesse caso, o rei tinha menos informação ainda e convicção de que aquela garota estava mandando. Meus queridos, será que eu ou você também nos encontramos nessa mesma situação? Será que eu e você não sabemos onde estamos, o que estamos fazendo, o que estamos procurando? Para que eu e você fomos criados? Frequenta às vezes a igreja há anos e não sabe ainda onde está a cura? Me acompanhe agora no verso 8 em diante. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há um profeta em Israel. Verso 9. Veio, pois, Naamã,
com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Vamos imaginar aqui. Imagine aqui. Naamã indo com a sua carruagem e andando. E Naamã deve ter pensado assim: nossa, eu estou indo na casa do profeta Eliseu. E ele começa de repente a imaginar os fatos que aquele homem tinha feito. E ele começa a imaginar de repente aquele homem que abriu o rio Jordão, o homem que transformou as águas venenosas de Jericó em águas saudáveis, o homem que fez com que 2 ursas matassem uns rapazes que zombaram dele porque ele era careca, né? Fez predições de guerras, multiplicou o azeite de uma viúva, curou a esterilidade de uma sunamita rica, ressuscitou seu filho. Naamã estava indo para a casa desse homem. E ele podia ter imaginado: esse homem deve morar num palácio, esse homem deve ter vários súditos. E ele começou a ir, e de repente ele chegou numa casa, e ele olhou a casa, e a casa era uma casa simples. Era uma casa que não tinha muita coisa demais. Era o espírito de profecia fala que é uma casa vazia, uma casa simples. Me acompanha agora no verso 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Meus queridos, imagina aqui. Naamã chega na casa simples. Ele fala: viajei vários dias. Na hora que ele chega lá, fala: bom, pelo menos um banquete eu vou ter, né? Chega lá, nem atendeu. Mandou um servo avisar. Falou: ó, fala pro homem lá mergulhar 7 vezes no rio. Ele fala: só isso? O homem não vem nem me receber? Naamã ficou furioso. Deve ter pensado: viajei vários dias até chegar aqui, um escravo me dizer para eu me lavar nesse rio sujo? Vamos imaginar, aqui nos dias de hoje, mergulhar aqui no rio Tietê e vai falar que eu vou ficar limpo? Não posso eu mergulhar então nos rios Afar, que ele fala aqui, né? Ou um outro rio? O Espírito de profecia menciona que esses rios, mencionados por Naamã, eram rodeados de bosques. Eram rios bonitos, cristalinos, rodeados de árvores, um lugar bonito. E esse rio que ele mandou mergulhar era um rio sujo, um rio imundo. Meus queridos, Naamã esperava ali que eles fizessem um show, fizessem algo espetacular, algo diferente. Me acompanha aqui, ressalta aqui mais uma vez o verso 11. Olha só o verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e foi dizendo: pensava que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele estava esperando algo surpreendente, algo diferente, algo natural, algo sobrenatural. Meus queridos, queria chamar a atenção a vocês aqui agora. Cuidado para não pensar que Deus se manifesta de maneiras assim, fazendo shows, fazendo maneiras espetaculares. Meus queridos, Deus age e ama a simplicidade. Deus ama e Ele age sobre a modéstia. Não adianta, Deus não gosta dessas coisas de shows, luzes, fumaça, aquela chamação de atenção. Deus age na simplicidade. Deus age na modéstia. Me acompanha agora o verso 13. Então
se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Meus queridos, seus servos, os servos de Naamã, o convenceram a se lavar, pois não custava nada. Novamente Naamã recebeu ordens de quem? Quem foi que mandou ele ir lá e se lavar novamente? Os súditos dele, os seus escravos. Mais uma vez ele recebeu ordens de um escravo. E qual foi o resultado dessa atitude? Ele foi curado. Me acompanhe agora no verso 15 em diante. E voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Meus queridos, aquela escrava, ela foi um comandante. Ela não teve vergonha da sua religião. Você convida pessoas para vir à igreja? Ou você é daqueles que tem vergonha da sua igreja porque a igreja pode ser humilde? Ou porque hoje não tem os bancos decentes? Não tem os bancos mais confortáveis? A igreja está em reforma? Ou pode ser também porque pode ir um pregador que não seja um pregador decente? Pode ser um pregador que não é, que você não conheça? Talvez ache que por ser alguém humilde vai passar vergonha com seu convidado ilustre? Meus queridos, Deus age na simplicidade. Deus age na modéstia. Deus não faz shows, não faz nada sobrenatural para atingir uma pessoa, para buscar uma pessoa. Olha só o que diz uma passagem de Ellen White no seu livro Testemunhos para Ministros, página 300, diz: Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que Ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que Ele usará para efetuar e aperfeiçoar a sua obra de justiça. Meus queridos, a Bíblia ela não fala mais nada sobre essa menina, né? A Bíblia também não diz, mas imagino que Naamã fez por essa garota quando ele voltou para casa. Me permita imaginar o que você faria se você fosse Naamã. O que você faria? A pessoa que te devolveu uma vida, a pessoa que te devolveu uma vida, o seu emprego, te salvou, devolveu a sua reputação. O que você faria?
ela te devolveu, ela te deu de graça algo que você não poderia comprar. Se fosse eu, né, eu teria com certeza feito com que ela fosse minha filha. Teria dado a ela todos os presentes que Eliseu não quis. Teria dado a sua liberdade e seria grato para o resto da minha vida sobre o que ela fez. Agora ela seria o general e eu seria o teu servo. Meus queridos, necessitamos de verdadeiros cristãos que possam amar com o amor de Deus. Há uma sociedade aí fora que se perde sem conhecer a Deus e sem conhecer esse amor. Compete a nós demonstrar esse amor, o amor do Pai, através do quê? Das nossas atitudes. É preciso também, meus queridos, testemunhar do poder de Deus. Muitas são as pessoas que estão contaminadas pela lepra do pecado e se deterioram dia após dia. Somente o poder de Deus pode restaurar essas pessoas e curá-las. Somente com o poder de Deus. Meus queridos, que Deus nos use, que nós possamos evidenciar o seu poder do mesmo modo com que usou aquela menina. Devemos ainda ser uma bênção ao nosso próximo. É preciso que a nossa presença em meio aos ímpios possa abençoar, trazer a felicidade a esses que se perdem. E assim poderemos vencer os nossos inimigos, pagando o mal com o bem. E assim de escravos passamos a ser possamos ser comandantes. Passaremos a dar ordens. Se coloque nas mãos de Deus. Que você se entregue a cada dia a Deus. Que você deixe o Espírito Santo te usar. A Laís vai cantar mais uma música agora. Eu gostaria de pedir a você que você medite na letra desse hino. Medite na mensagem que foi passada. E que Deus nos use. Que possamos ser instrumentos de Deus para bênçãos de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Você que como eu não sabe como abandonar.
dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e não acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar. Se Oremos. Grandioso Deus, lhe agradecemos, ó Pai, primeiramente por tão grande amor que o Senhor tem por nós. Lhe agradecemos, ó Pai, por esse amor ser tão incompreensível, tão grande que às vezes não podemos compreender. Lhe agradecemos, ó Pai, pela mensagem desta noite, que queremos, ó Pai, fazer um voto de nos entregar cada vez mais em Tuas mãos. Pai querido, que o Senhor venha habitar cada vez mais em nosso coração e que assim, Pai, possamos ser instrumentos em Tuas mãos, possamos testemunhar mais de Ti e ser verdadeiros cristãos, demonstrando o Teu amor a outras pessoas. Pai querido, nos abençoe no retorno aos nossos lares, que o Teu poder esteja com todos nós e que nós possamos, na nossa próxima reunião, nos encontrarmos mais uma vez para engrandecer o Teu santo nome. Que os Teus santos anjos nos acompanhem ao retorno aos nossos lares e também, Pai, esteja com os internautas que nos acompanharam nessa noite. É o que Te pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém, meu Pai.